Vou dar bom dia para o professor Pedro Serrano. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Professor, é sempre um prazer falar contigo. Eu falo que eu estava falando com o professor aqui nos bastidores, que eu sempre procuro ele para as questões jurídicas, né? Sempre aqueles assuntos duros, né, professor? Mas, assim, é sempre um prazer conversar com uma pessoa... Prazer é nosso, prazer é nosso. Todos os assuntos. Vou fechar a porta ali, porque tá... Tá joia. Então, enquanto o professor vai lá fechar a porta ali, o que a gente viu hoje? Gente, hoje foi a estreia da Veja nas eleições 2022, né? E a gente não teve aí nenhuma surpresa em ver uma capa que me lembrou muito, viu, professor? Inclusive aquela Caçador de Marajás, né? De todo um tempo. Só que agora quem estampa é o ex-juiz, né? É o Sérgio Moro, hoje, que está ali na capa da Veja, nessa aposta. Inclusive, é toda aquela questão, né? Daí faz uma chamada que da defesa para ataque, coloca aquela foto. E isso mostra, principalmente, mais um viés de como foi. Pode voltar para a gente aqui, viu, Guilherme? Mais um viés político de todo esse processo que desencadeou. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de saber, de entender onde começou isso e onde chegou com o Moro. Às vezes as pessoas nem lembram que ele era juiz, né, professor? Eu queria saber um pouquinho da sua opinião em relação a essa capa da Veja, né? E como você tem visto o Moro? Porque a Veja diz que agora ele, inclusive, está mais... Está menos simpático, né? Mas político ele sempre foi, né, Pedro? Bom dia, obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, Plínio, pelo convite e tudo. A primeira coisa que denota da fala dele, que eu diria que é uma característica de personalidade dele, é o déficit cognitivo. Ele tem uma deficiência cognitiva evidente, porque a forma dele fazer a crítica, ele poderia fazer a mesma crítica com outros conceitos e argumentos. Ele usa esses conceitos e argumentos que ele não sabe o que são. Né? Então, por exemplo, ele critica o grupo Prerrogativas, né, por ser composto por advogados que defendem corruptos. Advogado nenhum defende corrupto, a gente defende direito das pessoas. A pessoa pode ter cometido crime, não é essa a questão. Nós defendemos os direitos dela, que qualquer ser humano deve ter, né, pelo simples fato de ser um ser humano. Essa compreensão humanista refoge ao Moro porque ele é profundamente autoritário. A essência da proposta dele é colocar o poder político acima dos direitos, que é a definição clássica de autoritarismo. Né? Aí, ou seja, mas ele poderia fazer de um jeito mais inteligente essa mesma crítica, mas ele não faz porque ele não conhece. Ao não conhecer, ao não saber que advogado defende direitos, ele revela mais. Apesar de ter sido juiz, ele revela que não tem um conceito de direito claro. Ou seja, é um sujeito que deveria estar no primeiro ano de faculdade, não ter sido juiz. Inclusive, evoca a nós esse tipo de problema, para quem nós estamos dando diploma e quem nós estamos admitindo em concurso. Gente que tem uma deficiência cognitiva e também tem um déficit moral no plano político da democracia. Porque ele deixa de reconhecer que os direitos são os mais relevantes valores morais que uma democracia pode ter. Porque é o que dá o caráter civilizado a ela. O que é uma sociedade civilizada? Uma sociedade que respeita os direitos. Uma sociedade que não respeita os direitos não é uma sociedade civilizada. Então ele ataca a advocacia, o que é típico de qualquer governante ou líder político autoritário. É típico. Ou seja, Moro vai se revelando como algo pior do que ter um mero déficit cognitivo. Ele vai se revelando como um político de extrema-direita. Bolsonarismo sem Bolsonaro, é isso que ele quer. Ou seja, ele quer o mesmo processo autoritário de extrema-direita. O que isso vai significar na prática? Fome, miséria para o nosso povo, as pessoas vão continuar na rua famintas, como estão hoje em dia nas ruas de São Paulo. Vai significar mais pobre preso. Tem gente que falou, não, o Moro queria que o segundo grau de jurisdição já pudesse prender pessoas, né, decisões de segundo grau de jurisdição,
porque ele queria a prisão do Lula. Quando aquilo foi aprovado no Supremo, foram 14 mil pessoas presas só em São Paulo. Ou seja, todas pobres. Esse sujeito, ele ataca a pobreza, ele tem a aparofobia, o ódio da pobreza, que é típico da elite eurodescendente brasileira, sulista. Então nós temos que ter claro isso, né? E o ódio dele em relação a Lula não é porque Lula seja corrupto, porque Moro sabe que ele não é corrupto. Moro foi um juiz parcial, ele sabe exatamente o que ele estava apurando, ele agiu como um agente político. Moro tem ódio de Lula porque Lula é nordestino. Moro tem ódio de Lula porque Lula vem da pobreza, porque Lula veio para São Paulo num pau de arara. Ele não aceita que um homem que não tem educação formal, que venha do Nordeste. Outro dia eu lia que os neonazistas brasileiros são antinordestinos. Ele traz esse traço. É a cara de Lula que Lula odeia, que Moro odeia. Moro odeia o perfil físico de Lula. Moro odeia o lugar de onde Lula veio. Moro odeia a pobreza e o Nordeste. É isso que ele revela com essas coisas. Tem nada de anticorrupção. Cacai, o grande advogado Cacai, destacou hoje num artigo uma coisa verdadeira. Não houve caso maior de corrupção no Brasil no sentido filosófico-político da expressão, não no sentido necessariamente de direito penal, do que Moro ter negociado com Bolsonaro o que negociou, do que Moro ter praticado um processo fraudulento contra Lula, o Supremo Tribunal Federal reconhece isso, para impedir Lula de ser candidato. Não há processo no plano filosófico-político mais corrupto do que um juiz criar um processo fraudulento para interferir na democracia. E interferiu. E Bolsonaro foi eleito. E Moro, como paga, recebeu o Ministério da Justiça. E 600 mil pessoas morreram durante a pandemia por culpa de Moro também. Culpa política, culpa moral. Nós não podemos esquecer isso. Moro é o bolsonarismo. Não é terceira via. Ele se apresenta nessa entrevista como terceira via. Não é terceira via. Moro é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu tenho falado isso há tempos, que isso é crise política no sentido clássico. Duas frações do bloco de poder conflitando entre si pela hegemonia. É Moro conflitando com Bolsonaro, porque são duas frações do bloco de poder bolsonarista que estão disputando a hegemonia. Moro é bolsonarista de alma, de espírito. O professor, ele é um extrema-direita, isso que nós temos que entender. Inclusive, tem uma questão. Essa semana, aquela ONG Human Rights Watch, né, que é de direitos humanos, ela listou uma série de ameaças do Bolsonaro à democracia. Daí, eu quero chegar aonde nisso, né? O Renato Ribeiro está pedindo aqui, obrigado pelo superchat, Renato, para recortar essa fala do Serrano. Nós vamos recortar essa fala do Serrano, que realmente é maravilhosa, mais uma. E daí, eu queria saber, assim, porque existe a responsabilidade do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não age sozinho, né, professor? Não age sozinho. Daí, aqui, ó, a Laline Casais está falando aqui, diante do fato do STF ter julgado e condenado Moro por suspeição e parcialidade, o correto seria abrir investigação para a produção de provas legais sobre os crimes que ele cometeu? E emendando nessa pergunta dela, professor, eu falo, o Moro também não teria que ser processado como cúmplice nos mesmos crimes, pelo menos em alguns dos crimes que o Bolsonaro comete? Não, no plano jurídico, não. Né? Eu acho que a gente tem que parar aqui nos progressistas brasileiros, de ficar tudo querendo jogar para o judiciário, sabe? A gente está assumindo uma certa visão punitivista. Isso é coisa de fascista, gente. Isso é coisa de extrema-direita, que acha que com a violência de Estado você consegue paz e segurança social. Desde Hobbes, né? Quer dizer, na modernidade inteira foi essa história, né? Quer dizer, a extrema-direita sempre falando que é através da violência de Estado que se obtém paz social. E nós sempre defendendo o quê? Que são os direitos que se obtém paz social. Então, o nosso problema é enfrentar Moro na política. Por isso que eu falei de corrupção no plano filosófico-político. Não me interessa discutir se ele cometeu corrupção no direito penal ou não. Isso é problema da justiça. Né? Nem entrei nesse assunto. Eu falo no plano filosófico-político, a ideia de se apropriar de bem público. Qual que é o bem, apropriar privadamente, qual que é o bem público mais relevante que uma democracia tem?
os direitos. São mais relevantes que qualquer dinheiro. Quando alguém invade a sua casa, você prefere que ele... Óbvio que você prefere que ele não invada, mas se ele invadiu, você prefere que ele roube a televisão ou que ele estupre sua filha, né? Ou aprisione sua família. Ou mate alguém da sua família. É evidente que você prefere que roube a televisão. Não há valor mais importante que o direito de liberdade. Não há valor mais importante que o direito à vida e à saúde. Numa sociedade democrática, esses são os valores mais relevantes. E o que Moro fez como juiz? Se apropriou privadamente do sentido dos direitos que estão na Constituição. Interpretou como ele queria os direitos e não como a Constituição determinava. A fala dele hoje revela isso, quando ele quer relacionar a advocacia à defesa de crime. Isso revela uma interpretação que tem ódio dos direitos. É uma interpretação que tem ódio do humanismo. Uma interpretação anti-humanista. Uma interpretação absolutamente abjeta. Né? E ele reproduziu isso como juiz. Ele atuou para destruir os direitos. Seja no exercício da judicatura, seja no plano político, usando do cargo de juiz. Quando propôs aquelas 10 medidas anticorrupção, etc. Moro é um inimigo da visão humanista de Estado de Direito, né? Da nossa Constituição. Moro é um inimigo da Constituição. Por isso é que ele fala contra advogados. Ele tem ódio dos advogados porque foram advogados que demonstraram ao Supremo Tribunal Federal que ele foi parcial, que ele foi um juiz suspeito. Que é uma forma elegante, vocês sabem de dizer o quê? Ele foi um juiz suspeito. E suspeito porque está lá nas fundamentações de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, suspeito porque agiu politicamente. E isso se comprova agora quando ele é candidato, quando o Dallagnol é candidato, quando ele aceitou ser ministro da Justiça. Se ele fosse um juiz verdadeiro, isento, jamais teria aceito ser ministro, quanto mais candidato. Aliás, negando o que ele falava na época. Veja a atitude... planejada, vil. Né? Ele falava para as pessoas que nunca seria candidato, falou isso na mídia. Está aí reproduzido. Mais de uma vez, inclusive, né? Mais de uma vez. E agora é candidato. É esse tipo de gente que a gente quer na política? Gente com esse tipo de palavra? O que é um homem do bem para ele? É um homem que tem palavra. Que palavra Moro tem? Quando ele sai candidato, depois de ter dito durante a Lava Jato, para ganhar a legitimidade, que jamais seria candidato, quando ele era acusado por muita gente de ter uma pretensão política, e tinha mesmo. Agora ele candidato é a prova disso, jamais foi juiz, no sentido material da expressão. Foi um militante, ele e Dallagnol foram militantes políticos da extrema-direita e hoje se revelam como tal. Estão aí na política, querendo voto. Né? É o que sempre quiseram. Desde o começo, utilizar da jurisdição para ganhar notoriedade e, com isso, ser candidato. Só que isso é vil, isso é moralmente inaceitável por parte de um juiz. Aliás, eu acho que nós temos que rever isso. Como nós temos jurisdição por carreira e não eleita, nós devíamos proibir juiz de ser candidato por um período depois que ele sai do cargo. O procurador também. Né? Devia ser impedido de entrar como candidato, porque isso é um absurdo. Quer dizer, o sujeito usa do cargo para ganhar notoriedade, pretende, arrebenta, às vezes, a imagem de pessoas de forma vil, de forma fraudulenta, desonesta. Né? Com isso, obtém notoriedade, depois você é candidato. E se elege. Porque sempre tem um grande contingente da população que é mais ingênuo, acredita nessas coisas. Né? Nesse discursinho fácil, anticorrupção. Quando qualquer corrupto tem discurso anticorrupção, Hitler era contra a corrupção. Então é isso. Isso é um discurso apenas. Era contra no discurso, não na prática. Moro, na prática, mostra o que ele é quando ele agora é candidato. Quando dizia o tempo inteiro que não seria. Que tipo de palavra esse homem tem? Dá para acreditar em alguma coisa que o sujeito fala? O próprio Bolsonaro sempre se disse contra e constrói aí. Agora, depois que foi para o Centrão, já não fala tanto contra a corrupção, né, professor? Mas continua ainda com essa história e a gente sabe muito bem do passado. Aliás, o passado do Moro, né?
destacar, vejam a força da verdade e dos direitos. Vejam a força de uma visão humanista de mundo. O Prerrogativas, o que ele é? Ele foi citado por Moro. Moro cita o Prerrogativas na entrevista dele. Cita de forma desairosa, está incomodado com o Prerrogativas. Prerrogativas é uma entidade? É uma instituição de Estado? É uma associação civil? Não, Prerrogativas é um grupo de WhatsApp, gente. Mas vejam a força da verdade que o Prerrogativas trouxe. A força do Prerrogativas é nenhuma. Prerrogativas não é. O Moro fica colocando como se fosse uma instância divina ou algo dotado de poder. É um grupo de WhatsApp, mas que professa ideias, que essas ideias são muito fortes, porque são ideias multisseculares. Tem desde o começo da modernidade a ideia da garantia dos direitos, a ideia que o ser humano merece proteção pelo simples fato de ser um ser humano, a ideia de que ninguém pode ser torturado, a ideia de que ninguém pode ser morto pelo Estado, a ideia de que ninguém pode perder sua liberdade sem que tenha cometido de fato crimes, e esse crime tenha sido provado com direito a um processo, com direito de defesa. Ou seja, essas ideias são muito fortes. E é essa força que incomoda Moro pelo espírito profundamente autoritário, não jurídico, de agressão à Constituição, de ódio da pobreza que Moro tem. Moro nunca vai admitir conviver com gente que defende a democracia e os direitos. Ele não vai ter essa convivência. Nós já passamos por essa experiência. Bolsonaro falava que ele ia fazer o que ele fez. Moro indiretamente está falando. Moro está se dizendo autoritário. Novamente a nossa elite vai entrar nesse discurso. Já entrou agora e levou à morte de 600 mil pessoas na pandemia. Vamos entrar de novo nessa história? Um sujeito que dizia nunca mais ser candidato à política é candidato. Que palavra esse homem tem? Um sujeito que é contra a advocacia e a defesa dos direitos. Portanto, é contra a democracia, é contra a Constituição. Um sujeito que não gosta de Lula, não é porque ele é corrupto, porque não provou nada contra Lula. Não gosta de Lula porque Lula é nordestino, é pobre. Vamos ser aqui objetivo. Lula tem cara da pobreza brasileira. Mesmo que não seja mais pobre, né? Seja um líder político. Mas ele tem a cara da pobreza brasileira, gente. E essa gente de elite tem ódio da pobreza. Um dos grandes problemas da nossa elite é a porofobia. Vários intelectuais falam isso. Né? É o ódio da pobreza. Então, Moro expressa tudo isso, tudo de ruim que essa sociedade tem. O chorume da vida social está representado em Moro. Nós vamos novamente, a sociedade brasileira vai entrar nessa? Eu creio que não. Eu acho que a sociedade brasileira já teve a experiência de Bolsonaro. Né? E Moro está aqui, declarando no seu discurso o seu caráter autoritário, o seu caráter elitista, de ódio da pobreza, e nós não podemos aceitar isso. Vejam as ruas de São Paulo. Foi isso que o governo Bolsonaro deu. Estão tomadas de mendigos, que nós não víamos há muito tempo. Moro representa isso. Ele é a continuidade disso. Nós não podemos nos enganar. Inclusive, a gente mostrou imagens das pessoas desenterrando frango em Manaus, uma cidade próxima a Manaus, Maitá, para comer frango que foi apreendido porque estava sem refrigeração. Onde a gente chegou, né, professor? E embasando isso, essa semana saiu uma notícia também de que o Moro aí criou um grupo para a reforma do judiciário, né? A partir do executivo, ele já está estudando essa reforma do judiciário. A Liliane Alves está falando aqui, ó, Serrano com sangue nos olhos é maravilhoso. E aqui eu vou emendar com a Leilane. Como é que a gente pode fazer? Existe uma forma, porque o senhor está falando muita questão de que a gente hoje convive com essa ultradireita proto-fascista, fascista, né? Como é que a gente pode fazer num pós? Lula foi eleito. Como é que a gente vai fazer com essa tralha fascista que a gente carrega agora, hein, professor? Política não é razão, não é só razão. Como tudo que é humano, afeto e razão estão misturados. Essas categorias, racionalidade e afetividade, são categorias que nós separamos na nossa cabeça, na nossa mente, para poder entender. Mas não são características que existam na realidade humana. Na realidade humana, essas coisas estão misturadas. Nós não vamos convencer a extrema-direita a não ser extrema-direita por argumentos racionais. Eles não vão topar. Né? Nós temos que romper com o circuito afetivo deles.
esse circuito afetivo de extrema-direita, que tomou parte da sociedade brasileira, nós temos que romper com ele. E isso é um trabalho lento, profundo na sociedade brasileira, que nós temos que fazer. Né? O futuro governo Lula tem que parar de fazer que nem os anteriores fizeram, desculpe, mas querer agradar o povo. Ele tem que convencer o povo. Tem que convencer a sociedade, mas convencer o convencimento é um ato que implica apelo emocional, apelo afetivo. Nós precisamos romper com o circuito afetivo de extrema-direita que tomou conta de parte da nossa sociedade. Lideranças de extrema-direita sempre vão haver, Moros da vida sempre vão haver. Né? Isso não é relevante, não é realmente relevante. O relevante é que você tem uma parte da sociedade que apoia. Nós precisamos dialogar, acolher e romper o circuito afetivo dessa parte dessa sociedade. Para isso é importante algumas coisas. A gente compreender que algumas das motivações dessa parte da sociedade são verdadeiras. Por exemplo, Plínio, nós temos que ter uma política clara de segurança pública. A esquerda precisa parar com isso. Nós temos que ter uma política clara. Eu defendo claramente que Lula, por exemplo, crie um Ministério da Segurança Pública, que traga para ele a Guarda Nacional, a Polícia Federal, todos esses órgãos de segurança, né? Para mostrar que agora nós vamos dar relevo a essa questão. E temos uma política. Nós sabemos que segurança pública não é algo que se resolve só com violência. É evidente que tem que ter o uso da violência, não tem jeito, crime organizado, etc. Milícias. Como é que você vai combater milícia? Então não tem jeito, tem que usar da violência. Mas não pode ser só isso. Tem que ter combate à miséria. Tem que ter uma reversão da política de aprisionamento em massa que houve no Brasil desde a guerra às drogas, que isso forneceu exércitos para o crime organizado. Você não precisa reverter isso. Quem tem que ir para a cadeia é quem comete crime violento. Outros criminosos têm que sofrer outro tipo de sanção. Né? Temos que ter um direito penal mínimo para termos um direito penal eficiente. Um direito penal amplo, como nós temos hoje, que tudo é crime, a polícia não apura nada. Uhum. E existem outras sanções que são mais eficazes do que a do direito penal. Veja na questão, por exemplo, de dirigir embriagado. Se você for nos dados, o que deu eficácia, diminuiu o número de acidentes com pessoas embriagadas, foi o fato de você tomar a carteira do sujeito. Não deixar ele dirigir não foi pena. E crime, o cara vai lá na delegacia, ajusta, resolve, né? Corrompe, faz o que for preciso fazer e resolve o problema. É porque ninguém vai prender alguém que só pelo fato de ter dirigido bêbado não ter causado dano a ninguém. Né? Então isso não existe, isso é só ficção. Né? Agora nós precisamos de um direito penal mínimo para que a polícia, os órgãos de repressão possam se concentrar na repressão dos crimes que realmente são violentos e realmente são necessários ser reprimidos pelo direito penal. O resto tem que ser, a gente tem que ter penas alternativas, outro mecanismo de sanção. Precisamos ter uma política de combate à miséria, qualquer política pública brasileira, segurança pública, educação, saúde, você vai. Então é o que o Lula falou. Lula tem aquele jeito genial de falar com as coisas que as pessoas entendem. Tem que pôr o pobre no orçamento e o rico no imposto. Né? Para, com isso, conseguir ir combatendo a miséria e reduzindo as desigualdades sociais. Que é hoje a meta fundamental que tem que ter. Nós temos que retomar um mínimo de civilidade na sociedade. Essa incivilidade bolsonarista, olha o que gerou um número de mortos muito maior do que deveria ser na pandemia. Miséria nas ruas, gente passando fome, gente buscando frango morto, tirando do chão para poder comer. E temos que entender que Bolsonaro e Moro são a continuidade disso. Moro já deixou claro qual a sua política econômica. É manter a política econômica de Bolsonaro. É gente na rua passando fome. Vai ser gente comendo osso. É isso que esse homem quer para o país. Porque para ele, pobreza, ele tem bronca. Por que ele foi atrás? Por que ele perseguiu o Lula? Porque desse ódio de parte da sociedade que Moro representa contra Lula. Eu falei aqui, porque se tem ódio da pobreza, se tem ódio de nordestino, nós precisamos colocar isso claramente. Lula foi perseguido por Moro porque ele é a cara da pobreza e a cara do Nordeste. Essa é a razão. Agora, nós queremos esse tipo de política no Brasil. Eu não sou nordestino, estou falando aqui. Né? Quer dizer, que eu quero isso. Gente que trate brasileiros dessa forma. Gente que tenha ódio de brasileiros no poder. Mas nunca. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar contra isso.
Porque lutar contra isso é lutar pela civilização, é lutar pelo humanismo, por uma visão humanista de Estado, de governo. É lutar pelo mínimo de civilidade que a vida social brasileira tem que ter. O Carlos Alberto aqui, Carlos Alberto Veloso Lopes, agradecer o superchat aqui. Carlos Alberto, bom dia. Já que estamos no século XXI, podemos dizer que o direito é uma ciência milenar, cujos dogmas, doutrinas, teses e jurisprudência são aplicados nos 5 continentes com tribunais com poder internacionais. Agradeço a colaboração aqui. Aliás, pessoal que está por aqui, né, a gente tem uma série de webinários aí que vão ser feitos daqui para diante, principalmente para os... É um convite para você tornar-se membro aqui do canal, para que a gente possa fazer isso. Quem tornar-se membro vão ter esses webinários todos gratuitos. O primeiro deles com o professor Marcos Coimbra, né, diretor do Vox Populi, que vai falar sobre como interpretar as pesquisas eleitorais. O pessoal está pedindo aqui, inclusive, viu, Pedro? Pedro Serrano, ministro da Justiça, se o Lula for eleito, viu? Só para a gente fechar essa questão, Pedro, já agradecendo aí de sua participação, você tocou em algo que eu acho muito importante, que não é o agradar, é convencer as pessoas, né? Eu acho que esses laços que hoje a ultradireita tenta ligar as pessoas, né, principalmente através aí da religião, de interpretações do que é o cristianismo, né, dos valores cristãos, porque são interpretações, né, uma pessoa que um cristão que defende o armamento da população, para mim é inconcebível. Como é que a gente pode fazer isso, principalmente você estando dentro da academia, em relação à educação das pessoas? Como é que a gente pode levar o que de fato são esses valores tão importantes para a sociedade, para o convívio social, num próximo governo Lula aí, já falando como autoproclamado ministro da Justiça aqui pelo pessoal da Fórum aqui, viu? Mas nunca. Meu candidato a ministro da Justiça é o Caio Carvalho, acho que nem deve debater isso agora, não tem nem eleição. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante aí. Religião e seres humanos são indissociáveis, pelo menos até hoje na história. Não é no curto ou médio prazo que vai se realizar a dissociação, né, quer dizer, desses fenômenos. O ser humano é um ser espiritualizado. Então, nós não podemos desprezar o fenômeno religioso. Nunca. Ele é um fenômeno muito relevante. E ele é relevante em vários aspectos, não apenas no aspecto de dar conforto para a pessoa nas suas questões existenciais, na finitude da vida, né? Não apenas nessa dimensão mais abstrata. Um culto religioso é um lugar onde as pessoas são iguais. Nós não podemos esquecer disso. Numa missa, eu de menino ia na missa, né? Estava lá o patrão e o empregado no mesmo banco. É um espaço na vida social em que há igualdade. E um espaço que há sociabilidade. A pessoa namora gente que conhece no culto religioso. A pessoa arruma emprego no culto religioso. Então, nós não podemos desprezar esse fenômeno. Nós não podemos desprezar. O que nós precisamos fazer é lutar dentro da teologia. Sendo objetivo, a ideia de ter uma Bíblia da prosperidade é demoníaca, no sentido da expressão. Nós precisamos lutar por uma teologia onde Jesus Cristo seja a chave hermenêutica para a interpretação dos evangelhos como um todo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E não que o Antigo Testamento seja a chave hermenêutica para interpretar o Novo, como essas religiões mais ligadas a esse capitalismo feroz fazem. Portanto, o papel central de Jesus Cristo na teologia tem uma eficácia imensa, inclusive com repercussões políticas, a meu ver, muito intensas. Eu não tenho aqui tempo de debater essas questões teológicas, eu me interesso pelo assunto, mas eu diria que é isso, quer dizer, porque daí Jesus traz uma ideia de humanidade. É de Paulo de Tarso a ideia central da qual geraram os direitos. Todos somos filhos do mesmo Pai. O que significa dizer, todos somos parte de uma grande família humana, portanto, dotados de uma certa igualdade. E dessa igualdade que constitui a dignidade humana vem a liberdade. Porque se eu sou igual a você, eu não posso ser dono de você. Eu não posso ser seu dono. Então, é resgatar essa ideia de igualdade e liberdade dos direitos
que tem uma origem teológica. Os direitos começam na modernidade, gente, com a Escola Ibérica da Paz, que era uma escola de pensamento em Portugal e na Espanha, que criticava a colonização, criticava a forma como os índios eram genocidados pelas grandes navegações, criticavam a escravidão, já naquela época, século XV, século XVI. Né? Era gente que criticava esse tipo de forma de tratar, porque acreditava que, como todos somos filhos do mesmo pai, dotados de uma certa dignidade, não pode haver escravidão. Você não pode querer impor pela força uma crença religiosa, como fizeram com os índios aqui nas Américas. E eu não estou fazendo uma discussão com o olhar de hoje sobre o passado. Eu falo do passado, Escola Ibérica da Paz. E no plano local, no plano dos países, você teve os protestantes. Essa Escola Ibérica da Paz eram católicos, os pensadores. Em geral, clérigos católicos, que eram professores em faculdade de direito, né? Se preocupavam com o direito internacional. Ou criaram, na realidade, essa ideia de direito internacional. Cansado Trindade aponta como ali nascendo o direito internacional. No campo local, no campo dos países, os protestantes, os huguenotes franceses, perseguidos pelos reis católicos no período das guerras religiosas do século XVI, eles lançam a ideia do que é a tirania na modernidade. Tirania na modernidade, que é um assunto discutido desde a antiguidade, o Plínio sabe disso, né? Mas a tirania na filosofia política, na modernidade, passa a ter um conceito claro. O tirano é o governante que degenera pelo não respeito aos direitos. É isso que Moro prega. Moro prega uma tirania. Ao criticar os advogados, ele critica os direitos. Ele critica algo que vem desde o século XV, sendo construído com luta, com muito sacrifício, com sangue que correu nas calçadas, por parte de líderes, por parte de gente interessada no desenvolvimento da civilização e da humanidade. Uma luta que remonta muito tempo atrás, remonta à figura de Jesus de Nazaré. Lula é contra. Moro é contra. Moro é contra esse tipo de postura. Moro é contra Paulo de Tarso. Moro não reconhece seres humanos como pertencentes à mesma família universal. Moro não é um humanista. Moro é um violento, autoritário, que tem ódio dos pobres, acha que os pobres não são seres humanos. É isso que nós temos que entender. Ele perseguiu Lula porque Lula é a cara da pobreza. Nós precisamos entender isso. Porque Lula é nordestino. Ainda ontem li um texto interessantíssimo de uma moça que faz pesquisa sobre neonazismo no Brasil, ela demonstrando o sentimento antinordestino desses neonazistas. Esse sentimento não é só dos neonazistas, é de toda a extrema-direita brasileira. E Lula é a cara do Nordeste. Lula é a cara da pobreza. Esse homem ousou ser presidente da República e fez um dos melhores governos para o nosso povo de toda a história republicana, se não o melhor. Essa ousadia de Lula, gente como Moro não aceita. Gente como Moro sente como agressão. Gente como Moro tem ódio. Então é esse ódio que nós temos que combater. Mas combater com uma visão amorosa, com uma visão humanista, com uma visão dos direitos, não com uma visão punitivista. Moro é um ser humano também, deve ser tratado como tal. Nunca aquém da sua condição humana, mas como ser humano. Tem que ser política e filosoficamente julgado por nós. E nós não podemos fazer um bom juízo dele com tudo isso que ele tem feito contra a democracia, contra os direitos, contra uma visão humanista de mundo, contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso passar. Ele não pode passar. Professor Pedro Serrano, hoje tá demais, viu, professor? Olha, aqui aula, viu? Eu quero chamar aqui o Marcos Caseiro, já agradecendo o professor Pedro Serrano, a Laline, que está aqui pedindo para fazer a segunda pergunta, mas acho que já foi respondida, né? Que ele diz aqui, se Moro não for processado, julgado, condenado pelos crimes, não seria um sinal verde para outros juízes cometerem crime. Não é só o Moro, né? Todo um processo, né, professor, que a gente tem que fazer de mudança. Eu dei um parecer. Vamos ouvir já o Marcos Caseiro aqui, Guilherme. Daí a gente faz essa transição. O Caseirão nosso candidato aí. Bom dia, querido Caseirão das Massas, Marcos Caseiro. Eu quero aqui declarar publicamente meu apoio à candidatura dele. Vai ser uma esperança para nós aí. Espero que eleja.
Não, vamos devagar, vamos. Puta, aqui, ó, que honra estar aqui, legal, que abraço no Rovai, na Adri lá, estamos aqui, e legal o Plínio estar aqui. O Pedro é uma alegria, né? Eu estava ouvindo o Pedro aqui, nossa, cara, eu vou dizer para você, diante de todas as terríveis coisas que têm acontecido, certamente uma das grandes coisas que aconteceu foi ter conhecido o Pedro Serrano, eu ouvi o Pedro Serrano, é um deleite, né? Eu vou fazer duas previsões aqui, Plínio, escreve aí. A primeira é que o Lula vai ser eleito, eu espero que seja no primeiro turno, não com muito trabalho, nós vamos trabalhar e eu vou fazer minha parte como todos nós vamos fazer. E a segunda é que o próximo ministro do Supremo será o Pedro Serrano. Escrevam aí, é só uma previsão, escreva e depois me cobre no dia. Aliás, a segunda coisa, hoje é um dia trágico, de dois motivos, né? Primeiro, porque morreu o grande poeta Tiago de Mello, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Quando me formei, o Exército me chamou, foi obrigado, né, no Projeto Rondon. Eu fiquei cuidando de índio 1 ano e 4 meses na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira. Eu conheci o Tiago de Mello, eu tenho um livro autografado por ele que eu vou mostrar para vocês. É uma tristeza, né? Eu acho que na hora que escreveu o Estatuto do Homem, só isso seria o suficiente para pôr ele no patamar mais alto dos poetas brasileiros, né? Mas a coisa mais importante que eu não vou me esquecer, e eu me lembro do dia 14 de janeiro, porque eu faço aniversário em 14 de dezembro, dia de aniversário da Dilma, e 14 de janeiro, não nos esquecemos, foi aquele dia trágico que faltou oxigênio em Manaus, as pessoas morreram por falta de oxigênio por conta desse governo irresponsável, né? 14 de janeiro é uma data que a gente não pode esquecer. Felizmente, coincidiu com a morte do grande Tiago de Mello, mas foi o dia da chacina, os dias mais absurdos, onde nós tivemos aquelas informações das pessoas morrendo por falta de oxigênio. Isso é agonizante. Eu sou um médico, eu sei o que significa as pessoas com falta de ar, né? A gente tem que entubar, a gente tem que sedar as pessoas, porque não tem agonia pior. Então, aqui a gente tem que se solidarizar com essas pessoas. E Manaus agora está vivendo uma nova onda impressionante, como o Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é isso que eu queria lembrar. Primeiro, a alegria de estar aqui com o Pedro, que é sempre muito legal. E corroborando, eu já estou falando aqui, viu, Pleno? Porque o Pedro ele vai no ponto da questão. A questão é isso mesmo, né? É ódio dessa elite contra pobre. É pobre porque veio do Nordeste, num pau de arara, né, meu? E se tornou o melhor presidente. Os caras falam, puta, a gente estuda, vai estudar lá em Londres, os nossos filhos vão. E o cara é o presidente e faz o melhor governo, né? Que respeitou a Constituição de uma maneira integral, está escrito lá, reduzir pobreza, a garantia de alimentação. É constitucional isso. É constitucional, ele fez isso. Né? E os caras têm ódio, sabe a doideira? Eu estava me lembrando aqui, o Pedro estava falando, porque rico não vai em cana, meu caro. Né? Eu me lembrei, não sei por que motivo, vocês se lembram aquele tal de Pimenta, que era um cara aí do estado de São Paulo? Porra, ele deu um tiro nas costas de uma namoradinha que falou, meu, esse cara, não sei se já foi preso, ele ficou 30 anos aí rolando o processo. Rico não vai preso. Quem vai preso é pobre, que rouba galinha, que rouba desodorante. Eu tenho um paciente meu que trabalhava no supermercado, foi pego com... Ele nega que ele tenha posto na mochila dele 2 desodorantes. Esse cara ficou preso 2 anos. Né? Este é o sistema que a gente tem. Rico não vai preso. Rico não... Quem está na cadeia é pobre, é negro. É isso que a gente tem no sistema judiciário. É uma vergonha. Então, puta, quem sou eu para fazer as minhas palavras do Pedro, mas é muito legal ouvi-lo, porque é exatamente isso. E a gente tem que mudar isso. O que nos enche de esperança é o Lula e essas figuras fabulosas, como o Pedro, como o Lênio, e a nossa mídia, que é alternativa, dá espaço para essas pessoas brilhantes. Né? É isso. Desculpa, aqui é só uma introdução aqui. Vamos conversar aí. Inclusive aqui, viu, Caseiro, o Leonardo Reis está lembrando que o Pazuello disse que por ele só mandava o saco preto para Manaus nessa época, né? Ô, Pedro, eu quero que você faça suas considerações finais, agradecendo já, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, eu quero agradecer, que aula, né, Caseiro? Imagina. Ó, um prazer imenso estar aqui, o Caseiro é uma honra estar dividindo essa live com ele, é um sujeito muito qualificado, para mim foi muito importante, porque eu assisti. Acho que a maior parte das lives do Caseiro nessa pandemia deu fôlego, esperança, no momento em que a gente estava meio mal, né? Todo mundo estava mal.
O Caseiro deu orientação segura, deu uma orientação correta quanto ao que a gente tinha que fazer. Né? E também uma visão acolhedora da medicina e da vida, né? Da medicina em especial. Né? Visão amorosa da medicina, que é o que a gente tem que ter. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ter estado com vocês, viu, Plínio? Muito obrigado pelo convite. E até a próxima, gente. Eu espero poder voltar logo que eles quiserem aí. Muito obrigado. Até logo. Obrigado, professor Pedro Serrano.